Paz seja convosco. Hoje, queridos, vamos começar aqui a nossa aula. E Deus vai falar grandes coisas conosco hoje, hein? Nós vamos lá, hein? Vamos sentar aqui. Muita coisa Deus vai falar conosco. Deixa eu pegar meu tecladinho aqui, porque sem meu tecladinho não vai. É bênção de Deus, hein? É poder de Deus. Como vocês estão? Como passaram aí o domingo? Como que passaram aí a semana? Hoje, primeiro dia, e vamos para cima, porque temos dois assuntos importantíssimos para falar hoje. E nós temos a certeza que Deus vai estar nos abençoando. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, meu boa noite a vocês. Graça e paz da parte do nosso Senhor. Nessa primeira parte, lembra que eu falei, nós vamos estar trabalhando essa questão de cada momento, cada 12 minutos uma escola, ok? Então vamos pegar aqui, falamos um pouquinho sobre como curar as feridas emocionais, ok? E aí nós falamos sobre presente, passado e futuro. Eu dei essa explicação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Falei muito sobre isso aqui, ó. Passado, presente e futuro. E declarei aqui para nós que verdadeiramente nós podemos entender um pouco mais o nosso cérebro. Que muitas vezes nós não entendemos as nossas reações porque não estudamos o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir entre passado e futuro. Para ele tudo é hoje. Por isso que é muito importante você perdoar, você ressignificar as coisas e você liberar perdão para as pessoas e principalmente trocar a experiência, ok? Depois nós falamos o seguinte, número 1, nós falamos sobre a identificação das feridas emocionais. E nessa parte da identificação das feridas emocionais, eu falei muito sobre essa questão de que onde está a causa, onde é que está o problema. Então, situações que destravam, situações que bloqueiam, situações que te entristecem, situações que te alegram, é importante você identificar. E aí nós falamos nessa primeira parte aqui, que é muito importante você fazer uma reflexão. Por que que tal coisa me deixa triste? Por que tal coisa me deixa alegre? Naquilo que te traz tristeza, provavelmente é uma ferida que você deve cuidar, que você deve tratar. Depois nós falamos, número 2, sobre a questão de chegar na raiz do problema. Então, não adianta eu pegar o fruto e cortar o fruto e jogar fora. Por quê? Porque como é uma árvore, a árvore está plantada no chão, ela vai germinar e vai dar outro fruto. Então não adianta eu tirar o fruto que vai dar outro fruto. Então, se aquele fruto é ruim e eu apenas tiro o fruto, vai nascer outro fruto, ok? Por isso que é muito importante a gente analisar algumas situações para a nossa vida e que podem nos trazer paz, que podem nos trazer tranquilidade. Uma delas é cortar o mal pela raiz. E aí eu coloquei aqui uma árvore, lembra? Dessa árvore aqui, ó. Eu coloquei essa árvore. Ó, os frutos: depressão, raiva, mágoas, ciúmes, procrastinação, medo, culpa, pânico, baixa autoestima, timidez, ansiedade. Então, essas coisas ruins são frutos. E esses frutos devem ser cortados, devem ser arrancados, devem ser tirados da nossa vida. Tranquilo até aí? Tudo bem? Ok. Isso tudo eu já falei, já ensinei. Depois, nós vimos aqui essa parte aqui, ó, do tronco. O que é o tronco? O tronco são as memórias. Então, eu expliquei que não tem como eu apagar o que aconteceu, mas tem como eu trocar a experiência. Lembra do meu nascimento que eu expliquei? Que minha mãe me ligou, explicou como é que foi. Meu filho, olha, foi cesariana, e aí você nasceu e tal. Aquilo foi uma nova experiência, uma nova versão. Então, no lugar daquela outra versão que eu tinha, que eu pensava como eu tinha nascido, acabou. Para mim, agora o que vale é essa, porque o cérebro não tem esse negócio de passado ou futuro, só presente. Então, eu troquei a experiência e está tudo bem, está tudo tranquilo. Agora, a raiz, qual é a raiz? A raiz das feridas é uma rejeição. Tudo começa com uma rejeição.
tudo começa com um trauma vindo de uma dor, de alguma coisa que fizeram contra mim e que isso trouxe muita tristeza, isso trouxe muita angústia, isso trouxe muita dor, ok? E depois nós vamos entrar no último hoje, que é cura das feridas emocionais. Eu queria falar um pouquinho e logo após eu vou entrar na escola de finanças, ok? Então, número 3, cura das feridas emocionais. Então nós identificamos, depois nós vamos ver a raiz do problema, que é a rejeição, e agora nós estamos vendo essa parte aqui. Cura das feridas emocionais. Então, deixa eu colocar essa partezinha aqui. O processo de identificação anteriormente descrito contém uma grande parte do processo de cura das feridas emocionais. Segue-se a tomada de consciência dos sentimentos associados às feridas e as razões por que esses sentimentos se fazem sentir. Esta parte do processo permite você deixar de alimentar a dor que tem carregado por tanto tempo. Então, nós temos que entender o seguinte: existe uma coisa que alimenta essa dor. Então, são lembranças, são as conversinhas, né? São as coisas ruins que vêm acontecendo que você sempre está tocando. Lembra daquela coisa que, eu perdoei, aí daqui a pouco a pessoa está tocando um assunto, aí quem foi perdoado diz assim: mas você não disse que me perdoou? Por que está tocando no assunto? Ou seja, a pessoa está alimentando aquilo. Então, nós temos que entender que a vida é como se fosse dois lobos. O lobo do bem, o lobo do mal. O lobo do bem se alimenta de coisas boas notícias. O lobo do mal se alimenta de coisas ruins, de más notícias. Qual dos dois lobos você tem alimentado? Se você tem alimentado o lobo mal, só com más notícias, ele vai engolir o lobo do bem e você só vai ficar cada vez mais fraco, com pensamentos ruins, de suicídio, derrota, pânico, medo e etc. Então, nessa questão aqui eu coloquei o seguinte: esta parte do processo permite você deixar de alimentar a dor que tem carregado por tanto tempo. Na fase final da cura das feridas emocionais, importa trabalhar na remissão. A aceitação e a autocompaixão é o último passo a ser dado para terminar com êxito todo o processo. Para chegar a este ponto, você precisa perdoar em 3 fases distintas. Então, é muito importante você entender o seguinte: tem que ter perdão, tem que ter liberação de perdão. Se não houver, não funciona, ok? E aí eu coloquei aqui, liberte-se do ressentimento gerado por terceiros. Número 1, liberte-se do ressentimento gerado por terceiros. Vou tentar colocar lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o Facebook, para a gente ver o seguinte: quem aqui tem passado por problemas, por lutas, e a sua luta tem sido devido a situações causadas por terceiros? Ou seja, você não é o culpado da situação, mas porque alguém tem falado alguma coisa, ou porque alguém fez alguma coisa contra você, você tem ficado triste. Você tem ficado aborrecido com essa situação. Então, deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui, Vamos lá para o Facebook lá. Eu quero que você coloque aqui o seguinte: número 1, você tem tido problemas emocionais, tristezas, por causa de terceiros? Ou seja, alguém tem te chateado ou já te chateou muitíssimo? Não é pouco não, muitíssimo. Se você foi muito chateado por terceiros, ou seja, não depende de você, alguém te provocou, alguém te magoou, alguém te feriu, alguém te traiu, alguém te decepcionou, você vai escrever sim aqui, ok? Então deixa eu colocar aqui, e aí nós vamos trabalhar essa questão aqui. O seu problema de tristeza é causado por terceiros? Foi o marido, foi a esposa, foi o filho, foi a filha, foi o pai, foi a mãe, foi o governo, ok? Foi alguém. Então coloca aqui, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, Pastor Mário colocou aqui: perdoar quantas vezes necessário.
Irmã Noêmia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Boa noite. A irmã Cristiane colocou aqui. Eita, sumiu aqui. A irmã Cristiane colocou, sumiu aqui, desapareceu. A Noêmia sim, a Sofia sim. Tinha um comentário aqui de alguém, rapaz. Ele colocou aqui como é bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é bom ter alguém falando desses assuntos, eu acho. Foi isso que ele falou? Deixa eu ver aqui. Calma aí que nós vamos achar, hein? Vamos lá. Meu Deus, sumiu aqui. Tinha um amigo que colocou uma palavra aqui. Aí depois eu acho. Mas ok. No final eu respondo esse meu amigo. Então você entende que às vezes a culpa não é sua. A culpa é de terceiros, ok? Agora vamos voltar lá para a segunda pergunta. E a gente fechar esse assunto aqui. Para a gente começar aqui a nossa escola de finanças. Então vamos lá. Ok. Segunda coisa. Perdoe a si mesmo pela responsabilidade que tem na sua dor. Então vamos lá. Primeira coisa. Você já sabe que foi alguém que te fez o mal e você descobriu isso. Então você tem que perdoar essa dor causada por terceiro. Nessa outra aqui, ó. Está escrito assim, ó. Perdoe a si mesmo pela responsabilidade que tem na dor. Então quem aqui admite que a culpa é sua? Independente se foi fulano que te decepcionou, mas a culpa é sua. Você se deixou ser traído, você se deixou ser humilhado, você se deixou, se permitiu que acontecesse isso com você. Quem admite que a culpa é sua e não dos outros? Embora os outros que fizeram contra você, mas você assume a culpa. Não, realmente eu dei liberdade, eu confiei demais, eu acreditei. Vamos lá, vamos ver? Quem admite, coloca eu. Coloca eu. Vamos lá. Quem admite aí, coloca eu. Nessa parte aqui. Quem admite que, embora foi alguém que te fez uma dor, porém você é culpado, porque foi você que confiou, foi você que abriu a porta, foi você que ligou, foi você que acreditou, foi você que emprestou o cartão de crédito, foi você que financiou, foi você, ok? Ninguém é obrigado a fazer nada. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. A internet às vezes ela fica um pouquinho lenta, não tem problema não. Mas quem admite que a culpa é sua? Bota eu. Fabiane, eu. Quem mais? Jeane, eu. Quem mais? Deixa eu ver se tem pelo menos mais uma pessoa que admite, porque às vezes a gente gosta de culpar os outros, né? Você viu o que fulano fez? Sofia, eu. Então, ó, primeiro perdão, perdoar quem fez contra mim. Segundo perdão, eu tenho que me perdoar porque eu permiti essa dor. Ou eu causei a dor, ou eu permiti. Terceiro e último, Cristiane Aparecida, entendeu? Ao Marcos Antônio. Ô Marcos, seja bem-vindo aqui na nossa aula, viu? Seja bem-vindo. Então vamos lá. O Orlando Souza, meu xará, eu. Última pergunta para a gente terminar. Daqui 2 minutos eu vou começar a escola de finanças, hein? Fica aí. Vamos lá. Última pergunta e a gente fecha aqui o negócio. Olha só aqui, ó. Perdoe a si mesmo por ter deixado perpetuar a sua dor por tanto tempo. Então vamos lá. Primeiro, perdoar quem te fez o mal. Segundo, se perdoar porque o culpado é você. Terceiro, você tem que se perdoar porque você demorou muito tempo com essa coisa. Você quer ver uma coisa? Alguém, por exemplo, foi magoado há 2 anos atrás. O que aconteceu? Alguém te xingou. Ah, seu filho disso, seu filho daquilo. Ok, não magoou? Magoou. Quanto tempo demorou esse xingamento? Esse xingamento demorou 2 minutos. Só que já fazem 2 anos que você não perdoa a pessoa. Então, ou seja, você está carregando uma dor por muito tempo. Então, você precisa se perdoar. Porque, entenda uma coisa, vou colocar lá, e essa parte aqui já terminei. Não vai ter mais essa parte aqui. Acabou essa parte aqui da escola de discípulos, ok? A Ana Lúcia Bernardo Ferreira, seja bem-vindo, Ana Lúcia. Isso é uma bênção. Olha só, eu quero que escreva aqui, quem agora entende que, eu vou explicar 2 coisas para a gente terminar essa escola e começar outra.
Duas coisas. Todo mundo vai ter dor. Todo mundo vai ter dor. Todo mundo. Ok? Então não tem como eu não ter dor. Eu sou um ser humano, vai doer. Se alguém me xingar, eu vou me chatear. Se alguém me dar um tapa no rosto, eu vou me chatear. Então vai doer. Agora, entenda que dor é uma coisa, sofrimento é outra. Então, o que aconteceu com você há 2 anos atrás, o pastor Mário colocou, verdade. O que aconteceu com você há 2 anos atrás, que alguém lhe chamou de ladrão, que alguém lhe chamou de seu filho disso, seu filho daquilo, foi 2 anos atrás. Isso causou dor, número 1. Só que você está causando a você sofrimento, número 2. 2 anos você vem sofrendo, entendeu agora? Dor, todo mundo vai ter. Sofrimento, não precisa ter. Alguém pode xingar minha mãe. Eu posso dar um murro na cara dele, mas é 1 minuto, depois acabou. Eu não posso ficar sofrendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, porque alguém xingou minha mãe. A vida é vida que segue, eu tenho que continuar minha vida. Quem entendeu que sofrimento é uma coisa e dor é outra, então você vai colocar aqui o seguinte, ó, dor não tem como não sentir. Você vai sentir, se alguém te xingar, se alguém pisar no seu pé, se alguém lhe trair, você vai sentir. Sofrimento é opcional. Eu posso sofrer ou não. O que é o sofrimento? Eu me lembro, quem aqui, ó, se lembra, eu, por exemplo, ó, eu fui arteiro, irmão, fui muita arte, minha mãe é uma santa, meu Deus do céu. Minha mãe batia, meu pai batia pouco, mas quando meu pai me pegava era para valer. Mas minha mãe batia. Sabe o que eu fazia? Pra bater. Irmão, tinha vezes que eu não chorava, levando essa cipuada e não chorava. Você está entendendo? Doía a chinelada? Doía. Doía a cintada? Doía. Dor é uma coisa, só que eu não sofria, ou seja, eu ficava assim, ó. Pra bater. Pá! Como se não fosse chorar, tinha vez que chorava. O que eu quero que você entenda com isso? Sofrimento é uma opção. Quem entendeu, escreve aqui, não vou sofrer mais. Aí eu sei que você entendeu, ok? Não vou sofrer mais. Enquanto você escreve aqui, não vou sofrer mais, que terminou essa parte aqui da Escola Discípulos, eu vou colocar a mensagem aqui da Escola de Finanças pra gente, ok? Coloca aqui, ó, não vou sofrer mais. Entenda, doer vai doer. É como a cintada que a gente leva do pai e da mãe, dói. Mas a questão é, você vai chorar ou não? Você vai espernear ou não? Essa que é a questão do sofrimento. Olha lá, não vou sofrer mais. Fabiano entendeu. Então, às vezes,